E aí pessoal, tudo já com vocês? Hoje nós vamos dar uma olhadinha aqui na voz passiva, que é aquele. Porque normalmente a gente constrói as nossas frases na voz ativa, mas a gente também pode construir ela na voz passiva. O que é a voz passiva, pessoal? Vocês devem lembrar disso do português, das aulas de português do ensino médio. É quando a ação é praticada na pessoa, no sujeito, no caso, né? Então, para isso, a gente tem que lembrar aqueles conceitos de sujeito, objeto, predicado, que é bem simples, né? O sujeito é aquele que pratica a ação, o objeto, aí depende do que pode ser o objeto ali na frase, né? Mas normalmente, onde essa ação vai ser praticada, por exemplo, alguma coisa assim, ou em quem foi praticada. E aí o predicado vira tudo isso, né? Tudo que não é sujeito, né? A gente não usa muito esse termo de predicado, né? Enfim, vamos dar uma olhada aqui então. O que é a voz passiva? É um tipo de construção onde o sujeito é paciente, né? Ou seja, ele sofre a ação ao invés de praticá-la. E aí o que acontece? É isso aqui que é o importante, ó. O que é destacado na frase é o que aconteceu com o sujeito e não quem praticou a ação. Entenderam? Agora, quando eu falo assim, ó, eu fui ao cinema. Claro, a parte que eu fui ao cinema é importante, né? Foi ir ao cinema é o que eu estou contando. Mas quem foi ao cinema é importante, né? Eu peguei um exemplo muito que esse exemplo não dá para... Ou até dá, né? Eu fui levado ao cinema, por exemplo. Aí aqui o foco não é eu mais. Né? Eu fui levado ao cinema. O foco, e eu tô lá de todo jeito. O foco agora é que o que? O que aconteceu? Que eu fui levado. Né? Então, é o que foi destacado? É o que acontece. Né? É a forma como a gente pensa, como a gente estrutura. E a gente tem a voz passiva no inglês também. Então, ó, por exemplo, ela dá um exemplo aqui. The car was washed. O carro foi lavado. Não interessa por quem. Né? E o carro também aqui ele é pouco relevante por o que aconteceu com ele, em vista do que aconteceu com ele. Né? Foi lavado, é isso que interessa. O foco do exemplo acima é o objeto do período, the car, uma vez que ele recebe a ação de ser lavado. Certo? Entenderam? Então, lógico, o objeto em si ele vai ter um foco, né? Mas a gente tem que traçar a diferença do outro, né? No outro, por exemplo, eu lavei o carro. Aí fica diferente, né? Porque aí passa a ser eu passa a ser a figura central ali. Né? E o carro foi lavado, eu posso me perguntar por quem. Né? Quem? É uma das primeiras perguntas que veio. Né? Porque, claro que o carro é importante, tudo na frase é importante, mas o que ele foi lavado é a parte que é o interessante, né? Que é por isso que a pessoa está te contando alguma coisa, né? Ela está te contando que foi lavado. A motivação dela falar é justamente isso aqui. Aí a gente tem que entender algumas coisas aqui, algumas regrinhas. Então ela pode ser usada de qualquer jeito, afirmativa, negativa, interrogativa. Aí ele coloca a estrutura, né? Então você vê que primeiro vem um objeto, depois vem o verbo to be e depois vem o past participle, que é o passado particípio, né? Do verbo principal e aí o complemento. Então vamos ver aqui, ó. The car was washed. O verbo to be aqui é o was, né? Só que ele está no passado. Aqui o past participle do verbo principal é o passado particípio do verbo principal, que é o verbo lavar, wash. Então tá certo, né? E o objeto então aqui passa a ser quem? O the car. Certo? E aí pode ter algum complemento. Nesse caso não tem complemento. Então a estrutura é essa. No inglês, né, pessoal? No inglês.
E ela pode ser utilizada em diversos tempos verbais. Tá? Não é só no passado, não. Ela pode vir, então ela pode vir afirmativa, negativa, interrogativa, e ela pode vir no presente, no passado, no futuro. Tá? Aí tem que saber o que? Flexionar o verbo to be, que é isso aqui que eu quero que vocês me falem. Se vocês, eu acredito que isso aqui para vocês é tranquilo, verbo to be. Tá? Mas, professor, realmente eu não lembro, não, ou tenho muita dificuldade, podia dar uma revisada, aí podemos voltar lá, sem problema. Tá? Basta me avisar lá. Pode ser no privado, lá no WhatsApp, ou lá no grupo mesmo, do jeito que vocês preferirem. Confira abaixo alguns exemplos. Né? Aí ele vai fazer os tempos todos aqui. Né? Então, voz passiva no simple present. Aquele negócio bem mecânico mesmo de ensino médio. Né? Aí ele, ó, objeto, igual fez lá em cima, né? O verbo to be, o past participle e o complemento se tiver. Aí na forma afirmativa, tudo aquilo. The school, que é o objeto, né? Is painted, o is é o verbo to be, painted é o particípio, by John, que é o complemento. Aí, negativa, the school isn't painted by John. E a interrogativa? Aí aqui inverte, né? Na interrogativa, vocês sabem que a gente tem que inverter. O verbo to be, ele vai para onde? Para antes do objeto aqui nesse caso, tá? Se fosse a voz ativa, ele iria para de trás do pronome. Mas aqui, como não tem o pronome, né? Nós só temos o objeto, que é a escola, então ele vai para de trás do objeto. Is the school painted by John? Então é a interrogativa. Aí, pessoal, ele vai ter todas, ó, present continuous, né? Então, ó, the school is being painted by John. O present perfect, the school has been painted by John. O passado, the school was painted by John. Aí você vê que aqui o to be virou quem? Was e o were. Porque o to be no passado ele muda para essa forma aqui. Né? Então é sem mistério também. Da mesma forma que nesses outros tempos verbais. Né? Aqui, ó. Is being, tá vendo? Esse é o present continuous, porque ela está sendo. Então, esse é fácil da gente aprender também, ó. Então, is being painted, ela está sendo. No present perfect, ó, has been ou have been. Isso aqui é o verbo to be nessa forma do present perfect, tá? Então, ela está sendo, tem sido, né? Tem sido pintada, has been painted. Tem sido pintada pelo John. Que, de novo, são tempos que a gente não usa tanto no português, tá? Tanto que a gente não tem os correspondentes dele no português, né, pessoal? A gente tem uns aqui, tem alguns até que são parecidos, a gente consegue estruturar isso aqui, né? Mas a gente não considera a escola tem sido pintada pelo John como um present perfect. A gente considera simplesmente como presente, porque os verbos estão todos no presente. Tem sido, esse aqui está no particípio, né? Pintada, que também está no particípio, pelo John. Então, se ela tem sido pintada, ela está no presente. Né? No português a gente pensa assim. Por isso que é muito difícil, às vezes, a gente assimilar isso aqui, esse tanto de tempo verbal que tem no inglês. E aí, quando vai para o passado, vira was e were. Então, the school was painted by John. Aí vocês lembram, né, que o were é para um tanto dos pronomes e o was é para outro tanto. Então, aqui John, que é he, né, é ele, então é o was. Se fosse you, aí the school was painted by you, were painted. Tá errado aqui, né? Was painted, eu tô confundindo. Was painted by John. Were painted by me. Were e was.
Deixa eu só conferir, pessoal, porque realmente agora me bateu essa dúvida. Was, aqui ó, was é usado para I, he, she, it, e were para you, isso, então estava certo mesmo o que eu tinha falado. The school were painted by you, ou they, né? Então depende de quem é o pronome aqui, né? Aí tem um dos Sims aqui, vamos ver a tirinha aqui, ó. Someone ate the cookies. The cookies were eaten. Então alguém comeu os biscoitos. Essa aqui está na voz ativa, ó pessoal. Essa está na voz ativa. Quem comeu os biscoitos? É fácil você perguntar, né? Para você descobrir o sujeito, não sei se vocês lembram, lá no ensino médio, para descobrir o sujeito da frase, você perguntava a frase, né? Aqui, ó, quem comeu os biscoitos? Someone, foi alguém. Então esse alguém aqui é o sujeito. Que a gente não sabe quem é, né? No mundo real, mas na gramática, na língua, ela entende que esse someone aqui é o sujeito da frase, falando sintaticamente, tá? Mesmo que a gente não saiba quem é, a gente tem um sujeito, ele não é indeterminado, viu? É nem oculto, certo? Ou melhor, ele é indeterminado, né? Agora também não lembro. Deixa, depois nós vamos voltar disso aqui. The cookies were eaten. Agora aqui ele foi para a voz passiva, porque os biscoitos foram comidos. Agora aqui a gente não tem um sujeito, né? Porque eu vou perguntar quem comeu os biscoitos e não tem essa pessoa na frase. Quem que comeu? Não sei, foram comidos. Aí você pode até responder que foi por alguém, mas dentro da frase, a linguística, né, a análise sintática, ela não acha o sujeito aqui. A gente só tem o quê? O objeto, que são os biscoitos, e aqui o verbo principal e o verbo auxiliar, que é o que foi comido. Foram comidos, no caso, né? Então, vamos ver o que ela explica aqui. Ó. Os Simpsons fazem a descoberta. Alguém comeu os biscoitos. Essa frase está na voz ativa, pois indica o sujeito praticou uma ação. Em seguida, a frase The cookies were eaten está na voz passiva, pois o que? O sujeito sofreu a ação, were eaten. Certo? Porque a gente fala objeto, né? A gente não fala sujeito. Os biscoitos foram comidos. Porque ele vira sujeito, porque aí você pergunta, né? Quem foram comidos os biscoitos? Então ele é o sujeito por causa disso. Para saber mais sobre o Simple Past, não perca. Então aí tem a voz passiva no Past Continuous. Aí de novo, ó, mais tempo verbal. Was being, were being. The school was being painted by John. Que é aquele mesmo contínuo do presente, só que no passado. Então lá ela tem sido pintada. Agora aqui ela estava sendo pintada. É isso mesmo? Deixa eu ver se eu não falei bobeira. Não, a escola está sendo pintada. Esse é o presente contínuo. Esse aqui é o passado contínuo. Estava sendo pintada. E do mesmo jeito vai ter no futuro. Né? Ela estará sendo pintada. Aí tem ela no past perfect, que é o particípio. Né? Então aí é fácil, pessoal. O que é a dica que eu dou? Você tem 3 tempos verbais, certo? Futuro, presente e passado. Vamos fazer aqui no Word. Para você decorar isso para ficar livre, tá? Então você tem, ó, past, present e future. Aí, vamos pelo presente. O presente ele vai ter o simples, que é tranquilo. Eu estudo. Eu como. Eu como uma maçã. Está no presente. Presente simples. Aí você tem ele continuous e particípio. Contínuo é a ação sendo praticada. É o gerúndio, é como se fosse o nosso gerúndio. Né? Então ele vai ficar alguma coisa tipo
The school is being painted. Né? Então, is being, está sendo. Né? E o particípio deixa eu olhar lá. E no particípio ela fica, eu sempre confundo também esse tempo, porque não é comum, né, para nós. Simple past, present perfect, né? Isso. Aí ela fica has been painted. Mas olha pra você ver, tanto estranho. Porque esse has been painted, que é o presente particípio, né? Perfect, present perfect. Esse é o present perfect, has been painted. Só que aqui, ó, esse has tem sido pintada, né? A tradução, tem sido pintada. Para nós, dá uma ideia de passado, né? Apesar que o tem aqui está no presente, igual eu falei para vocês naquela hora. Então, por exemplo, ela tem sido pintada diariamente. Então, é uma ação que está ocorrendo, né? Ela não é bem perfeita, né? Particípio. Ela não está bem assim. Mas é por que isso? Porque é o que eu falo sempre. É muito difícil você tentar traduzir e aí você achar que tem um tempo verbal correspondente a isso. Né? Não tem. Por isso a gente tem que aprender em inglês. E aí, essa é a dica que eu dou aqui para vocês. Ó. Sempre vai ter o simples, o continuous e o particípio. O participle. Que é o perfect. Né? Eu escrevi participle, mas é perfect. E assim, ó. Tá? Então você sempre vai ter o simples, o present e o perfect. O present não. O continuous e o perfect. Nos 3 tempos verbais. Então no passado você vai ter a mesma coisa. Simple, continuous e perfect. E no futuro a mesma coisa. Simple, continuous e perfect. Certo, pessoal? E aí qual que é a dica? O simple, ele não vai pedir nada mais de você. Então, por exemplo, I was eating. Um pouquinho, bem simplesinho. Eu estava comendo. Aqui, esse eu ainda pus no gerúndio. Você vê que ele está no continuous, né? Então, ainda não deu certo. Deixa eu mudar. Então, I ate. Pronto. I ate a sandwich. Eu comi o sanduíche. Aqui, ó. I eat a sandwich. Eu como o sanduíche. E aqui, I will eat a sandwich. Eu vou comer. Então tá bem simples mesmo. O continuous, ele vai ter a presença de algum verbo no gerúndio. Normalmente é o been. Aí depende do que você quer escrever. Mas, por exemplo, você pode escrever I am eating a sandwich. Aqui é a mesma coisa, ó, I was eating. E aqui, I will be eating. Eu estarei comendo. E o perfect, ele vai ter a presença do particípio, que é aquele is has been aqui, ó. Mas também depende, né? Então, I have been eating a sandwich. Então, eu tenho comido, né? I have been... Isso, eu tenho comido sanduíche. Tá vendo que fica estranho, né? Para nós. Da mesma forma no passado, ó. I had been eating. E aqui, I will have... Não, mas eu pus errado aqui, né? Não, tá certo. I will have eaten the sandwich. Então é bem assim, né?
Tentem se adentrar menos nos exemplos, por quê? Só lembre que existe 3 para cada. Inicialmente, se você tiver com dificuldade, e deixe isso aqui para depois, ó, tá? Os exemplos. Porque aí você vai ver. Porque isso aqui é tecnicalidade, na realidade, né, pessoal? Na prática mesmo, você vai usar muito pouco disso aqui. Você não vai usar tudo isso. A gente passa só por fins didáticos, tá? Então não precisa se preocupar. É o que eu sempre falo. Então, olha lá. E aí você sempre também tem que lembrar que eles sempre vão ter as 3 formas, né? E tem gente que ainda pede aquela negativa interrogativa, né? Ou seria uma quarta forma. Que é você combinar essas duas aqui. Mas não é necessário, porque se você sabe a negativa e a interrogativa, você sabe a outra, né? Fica fácil, é só você inverter aqui, ó. Wasn't the school painted by John? Então é bem tranquilo, não muda muito não, nesse sentido, tá? Mas aí, como vocês podem ver, ele prossegue tendo o past continuous, igual eu expliquei para vocês, o past perfect, aí depois vem o simple future, o future perfect, e cadê o future continuous? Será que ela esqueceu de pôr? Parece que ela esqueceu. E tem o future continuous, tá? Que aí o futuro é marcado pelo will, o passado ele é marcado pelo verbo no passado, ou algum verbo no passado, seja auxiliar ou principal, né? Depende. E o presente, não, né? Você não muda nada nesse sentido, só põe os complementos mesmo. Aí tem os verbos modais, eu não lembro se vocês lembram dos verbos modais, pessoal. Eles são aqueles, o could, can, should, would, que é aqueles que todos traduzem para poderia ou deveria, alguma coisa assim, tá? De novo, esse aqui eu imagino que também vocês já saibam. Se não souber, tiver dificuldade, alguma coisa, fala, professor, volta. Aí eu volto e reviso, tá? Mas até então eu vou assumir que vocês já saibam esse aqui, né? Might, é o que é tudo poder, né? Só que cada um dá um sentido diferente. Então, should, por exemplo, should, deveria, né? Você deveria ir à escola, né? Então é algo que você não é obrigado a fazer, mas seria interessante que fizesse, né? Já o must e o must go to the school já é algo que você não deve faltar, né? O can, por exemplo, o can go to the school significa que eu sou capaz de ir. Não quer dizer necessariamente que eu vou ou não vou, né? Enfim. E aí vem aqui o exemplo. The school could be painted by John. É o exemplo que ela usou de verbo modal, né? Você poderia pôr qualquer um aqui também, né? Até o próprio will mesmo. The school will be painted by John. E aí ela faz aqui um paralelo, isso aqui é interessante. Diferentemente do que acontece na passive voice, na active voice, o sujeito da ação é posto em evidência. Confira abaixo os exemplos, né? Que é aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Então na active voice, John paints the school every year. O John pinta a escola todos os anos. Ele é que é o pintor, né? É o jeito que a nossa cabeça funciona. É uma informação que eu estou dando, que ela acontece anualmente, sobre o John. Claro, a escola também é importante aqui, né? Porque ela que está sendo pintada. Mas o praticante da ação, nesse caso, é o que importa. Agora, na passiva, ó, the school is painted by John every year. Aqui agora o foco passa a ser mais na escola do que no John. Aqui então eu estou trazendo o destaque para que a escola é que é pintada. Então pode ser que, por exemplo, venha um fiscal perguntar alguma coisa, eu estou falando, não, realmente a escola é pintada todo ano por alguém. Eu não preciso nem falar quem, muitas das vezes. Porque o que interessa no meu discurso, no momento que eu falo dessa forma, com a voz passiva, é que a escola é que está sendo pintada. Tá? Agora aqui, por exemplo, se o John vai receber o dinheiro dele, né, alguma coisa, e eu estou ajudando ele de alguma forma, eu posso falar que o John é que pinta a escola. Então, o foco está aqui. Certo, pessoal? Aqui tem mais alguns exemplos. Esses quadrinhos são bons, né? Então, ó, active voice.
o sujeito, a ação e o objeto. Na passive voice a gente tem o objeto primeiro, a ação, e a gente pode ou não ter o sujeito, né? Que era o sujeito daquela frase, tá? Ele pode simplesmente não ter, né? Igual lá do Simpsons a gente tinha the cookie was eaten. Pronto, você só tinha o que? Objeto e ação. Aí ele passa a ser o sujeito, passa a vir para cá, porque ele é que foi comido, tá? Enfim, não precisa preocupar com isso também, tá, pessoal? Sujeito e tal, objeto, o que é, o que não é. Não é o nosso foco aqui, não é esse. Esse foco é linguístico, né? É gramatical, é de análise sintática. O nosso foco aqui é vocês só entenderem que a gente tem essas duas vozes e que no inglês funciona quase que da mesma forma do português, tá? Aí tem uns exercícios aqui, ele tem a resposta, tá vendo, gente? Eu vou pedir para vocês fazerem os 3 exercícios, tá? É muito simples, eu não clicaria em ver respostas se fosse vocês, porque é muito simples. Olha aqui para vocês terem noção, ó. Passe a frase abaixo para a voz passiva. Bob repaired the car. Como é que vai ficar, né? Na voz passiva. É bem simples, não precisa olhar, tá? Para vocês treinarem. É um exercício simples, mais light. Eu vou deixar só esses 3. Eu estava pensando em passar mais, mas eu vou deixar só esses 3. Mas não cliquem aqui, tá? Nem depois. Terminei. Vou ver a resposta. Não clica, tá? Porque senão você vai querer ir lá mudar, enfim. Não é interessante para mim, nem para vocês. Por quê? Porque quando eu for corrigir a tarefa de vocês, eu quero corrigir algo que esteja honesto, não vamos dizer? Acho que não é bem a palavra. Mas que seja mais vocês e menos a tarefa, tá? Menos a outra pessoa que eu não sei nem quem é. Para eu ver onde que vocês estão errando, o que vocês não estão sabendo. Porque aí a gente pode vir corrigindo nesse sentido, tá? Então por isso que não vejam a resposta, viu? Porque aí na próxima aula eu faço a correção disso aqui. E é bem tranquilo fazer a correção disso aqui. 10 minutinhos tá tranquilo, a gente já faz e dá prosseguimento em outra aula. Beleza? Então bons estudos para vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau.